Oi, Entrou? boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Que bom. Bom estar aqui para a gente bater um papo, né? Eu tô bem E feliz. sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando. E se puderem, né? Mandar um aviãozinho, né? Para as pessoas que têm essa vontade, né? E agregar um pouco na maternidade e também na paternidade. Sempre é bom, né? Ter uma informação de qualidade, né? Ainda mais de uma autora de best-seller. Pra, é, Na verdade, eu que sou sua fã também, né? Que seu perfil eu acho é. maravilhoso. Ainda mais Obrigado. pai, assim, né? Ter esse pensamento. Eu acho incrível isso. É, não é muito comum, né? Não, Mas aos poucos a gente está melhorando, né? A nossa forma de ver os filhos, né? De educar os filhos e tomar esse lugar de pai mesmo, de protagonista. exatamente. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, não é? Para a gente dar início. Tá muito escuro meu vídeo ou tá bom? Tá um pouquinho escuro. Tá, né? Parece que minha luz acho que apagou. Deixa eu ver se eu acendo. Ai, deixa eu ver se eu acendo mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu Estamos ver se chegando. eu alguma. Tá meio escuro mesmo. Ficou meio ruim. Mas eu tô te vendo bem. Tá, né? Ficou só um Tô. pouquinho, mas tá bom. Sejam todos bem-vindos. Eu estou com a Ali Freza. Ela é autora de um best-seller que está à venda na Amazon. O que não falar para os filhos. Isso é muito importante, é muito importante. Quando a comunicação, né, pai, mãe, ela entra assim na mente dos filhos, né, como se fosse um comando, na verdade, né? Então, se não tiver esse cuidado, a interpretação da criança, ela pode ficar distorcida. Ela pode entender outras coisas. Não aqui exatamente a gente está ali na intenção, né, na comunicação. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, né, e para a gente começar a trocar esse bate-papo aqui. E Legal. quem quiser fazer perguntas também, fiquem à vontade, né? Assim, conforme a gente vai dando uma pausa, a gente Uhum. olha as perguntas, responde as perguntas na medida do possível. Então é com você. Boa noite, gente. Eu tô muito feliz de estar participando dessa live. Eu adoro o perfil do Gerson, acho incrível, principalmente vindo de um pai, né? Ter esse pensamento e esse posicionamento. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou contadora e eu tenho esse meu canal, né, o meu perfil de maternidade, que eu comecei a fazer depois que a Olivia nasceu. Eu falo que eu tive, tipo, a minha expansão de consciência ali. Mudei totalmente do que eu era. Eu comecei realmente a viver a vida, eu falo. E aí, dali, como eu tinha muitas dúvidas, eu fiquei muito perdida. E, assim, o jeito de buscar conhecimento, ele é muito vago, né, na maternidade. Então, a gente fica meio perdido, e aí você vai em Google, às vezes você tem não tem a resposta correta, e você fica com mais dúvida ainda. E eu falei, não, eu preciso estudar isso profundamente, porque eu quero uma educação diferente para minha filha. Tem muita coisa que eu acho que precisa ser alterado e tal. E aí a Olivia foi crescendo e foi passando, e eu fui me debatendo com várias coisas que eu falava, gente, mas eu não acredito nisso, né? E não é isso que eu quero. E eu vi, assim, a resposta no comportamento dela, da forma que eu agia. E eu falava, não, tem alguma coisa aqui que está estranho. E aí foi passando, e aí eu fui estudando muito sobre a disciplina positiva, que eu acho assim incrível, que basicamente é você respeitar o seu filho do jeito que ele é.
mas sem você ser permissivo, não tem isso, porque às vezes eu escuto assim, mas seu filho vai bater em você, aí seu filho vai mandar em casa. Gente, não é nada disso, não existe isso. É isso, a gente escuta, porque aí depois, não, aí você escuta cada coisa, tipo, porque a cadeia tá cheia, mas a gente para, né, não tem, não é isso, não, cada coisa. E aí, a hora que você vai vendo, vai entendendo, e o principal para mim, a hora que eu comecei a aplicar com a Olivia, porque aí quando você vê o resultado, você fala, isso tem alguma coisa aí, né? Não é só a teoria, eu tenho a prática, e eu tenho, assim, os resultados com ela. E aí eu fui me apaixonando e tal. E aí, no ano passado, e meu marido falando muito, acho que você tem que falar mais sobre isso e tal, por que você não escreve um livro? Eu falei, mas eu escrevi um livro, eu nunca pensei. Porque ele escreve, ele é escritor e tal, mas Uau, que bacana. sentei e falei, eu vou Eu escrever. travei ou foi ali? Eu travei? Ah, não, voltou agora, voltou. Voltou. Voltou, é. É que tá chovendo, às vezes acho que pode estar meio ruim. Tá bom. Aí, e ele me incentivou muito nisso, né? E aí que eu Que pensei, falei, bacana. tá, o que eu vou escrever? E eu tinha uma preocupação muito, porque na disciplina positiva, a gente tem algumas falas que a gente não faz. Tipo, a gente não usa muito a palavra não. Porque quando você fala o não, continua a frase, o cérebro ele não escuta o não. Não pula no sofá. A criança pula no sofá. O não tem. Então, assim, eu tive que mudar muita coisa. Eu falava, gente, eu vou ficar doida com isso. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? E aí eu fui acostumando, eu fui me moldando. E eu fui falando, gente, isso dá para fazer, mas tem que treinar, tem que mandar. E dá resultado. Eu falei, vou escrever um livro sobre isso, que você não deve falar, né? Porque a gente fala, tá, mas o que faz? Eu falei, então eu vou falar o que você não tem que falar, que aí você pensa ao contrário e vai conseguir agir. E aí É foi verdade. assim, e foi muito legal, porque assim, eu fiz na melhor intenção mesmo, né, de ajudar, falar, eu tô vendo o resultado aqui com a minha filha, então eu sei que se eu, que não era uma pessoa assim, tô conseguindo, qualquer pessoa consegue. Qualquer pai e mãe que quer realmente, que acredita assim, eu posso melhorar, vai conseguir. Porque eu não sou exemplo de nada, assim, você não sou diferentona, não sou nada disso. Só sou uma pessoa que realmente viu que tem coisas na educação que não funcionam e pode alterar e você pode mudar isso, mesmo depois de velho. Eu tenho quase 40 anos, eu mudei faz 2, 3 anos. Então não é assim, precisa nascer assim. Não, você pode. Então aí eu resolvi fazer e começou a dar muito certo. E aí na Amazon ele sempre tá lá, tipo, em 20º, e enfim, eu tô adorando, então Uau, que bacana. Muito muito. bom, muito bom. E essa questão da comunicação, né? Eu também sempre costumo ressaltar, né? E a comunicação é a primeira forma da gente expressar, né? Assim, lógico, tem a expressão verbal, a expressão facial, a expressão corporal, tudo é comunicação, na verdade, Sim, né? Mas a comunicação verbal é aquela do dia a dia. exato. Essa que é a mais, assim, que está ali, né? Que os filhos, a gente interage muito através disso, né? Lógico, através do exemplo também, claro, isso não tem dúvida, porque os filhos ficam de olho na gente o tempo todo, eles Muito. nos mapeiam, né? Porque aqueles pais, né, que são muito autoritários, rígidos, rigorosos, né? Os filhos começam a criar estratégia, né? Para se Sim, proteger, na verdade, né? claro, com certeza. E, então, ele presta atenção e tem que saber tudo daquele pai, as reações, quando que ele fica bravo, enfim, né? Sim. Mas, então, É uma maneira de se proteger, realmente, igual com você certeza, lógico, é o cérebro dele, né, que já também está contribui para criando ali isso. várias Sim, formas de reagir, defesas, né? exato. Então, mas voltando, né, para o tema da nossa live, eu queria que você, né, desse uma palhinha aí do seu best-seller e a gente explorasse aqui, né, para ficar de uma forma bem didática, enfim, Sim, né, para sim, ajudar também na compreensão, né? exato. É, a forma que a gente fala faz toda a diferença, na verdade, né? E a Muito. gente tem que entender também um pouco de como os filhos nos entendem, né? Uhum. Então tem que combinar isso, né? O que a gente fala daquilo que eles captam, né? Para eles absorvem, enfim. Exatamente. Então, eu queria que você. A gente vai falar aqui, né? A gente
elencou 3 frases, né, que a gente pode discorrer e vocês podem fazer perguntas também. Então, a primeira seria essa frase. Eu acho que todo mundo que é pai e mãe ouviu, né, ou do próprio ou de algum pai ou de alguma mãe, né? A frase é: você tem que obedecer os adultos. Né? Independente Quem do que nunca seja. ouviu isso? Exatamente. Quem nunca? Essa é a clássica, na verdade, né? Tem que obedecer os adultos. Então, Então, vamos explanar essa frase. Que eu coloco ali no livro um pouco, né? Porque eu gosto sempre de ter uma reflexão sobre isso. Isso eu coloco um pouco lá no meu canal, agora também no YouTube. Mas assim, eu vou até ler aqui do lado para não perder, não sair muito. Mas a primeira coisa, por exemplo, quando você faz isso, você tem que tomar cuidado, porque sempre acatar aos mais velhos pode causar ausência de senso crítico. Então, pensa assim: se você dá uma resposta para o seu filho, você tem que obedecer os adultos. Pensa assim: tem pessoas, gente, que vocês sabem que não tem o melhor coração do mundo. Isso a gente pode falar até dentro da família. Quantos casos a gente vê de abuso, não é? E a gente nem imagina que isso daí tá dentro, ele tá perto da gente. exatamente. A hora que você coloca isso para o seu filho, pensa assim: a gente está falando de filhos pequenos. A minha filha, por exemplo, ela tem 3 anos, vai fazer 4. Eles são muito literais. Ela vai entender exatamente o que eu estou falando para ela. Então, ela vai, se ela falar para ela que ela tem que obedecer adulto, ela viu uma pessoa maior que ela vai escutar. Porque eu estou falando para ela, ela confia em mim. Então, a tendência dela é fazer isso. E aí você começa a criar uma criança que ela vai ficar o quê? Ela vai ficar submissa ao pensamento do adulto, ao que ele está colocando. E ela vai agir daquela forma. E isso pode gerar o quê? O abuso que eu acabei de falar. Porque a criança, se você falou para ela que ela tem que obedecer, e o adulto, ele tem um comportamento assim, ele começa a induzir aquela criança daquela forma, ela não consegue diferenciar o que é bom, o que não é, o que é certo e errado. Simplesmente é um fato que está acontecendo. E aí? Como é que ela vai falar para você que está acontecendo algo se você falou que ela tinha que obedecer? É muito perigoso esse negócio. Então, assim, e a gente tem aquela mania assim, né? Que quando a gente escutava isso, a gente fala: se você não obedecer, você é mal educado. Né? A gente tem que desconstruir isso, né? Porque o obedecer, você está se sujeitando à opinião de um outro. E aí você faz isso com o seu filho. Aí depois o seu filho, você vai fazendo. Aí seu filho ficou grande, cresceu. Ele continua obedecendo. Aí você vai lá conversar com seus amigos. Nossa, mas meu filho não tem boca para nada. Meu filho lá na empresa não cresce. Não, porque ele fica lá sentado. Ah, não vira nada aquilo lá. Ah, porque... Por que, gente, vocês acham? É por isso. Não é? Porque assim, é muito ilusório a gente acreditar que não, mas eu faço isso porque ele é pequeno, depois que ele é grande ele muda. Não, você está moldando, não é? Com certeza, está condicionando. Condicionando, exatamente. Então, a minha posição é essa. Você fala que ele vai ser assim, ele aprendeu simplesmente a obedecer e vai seguir as suas regras. Então, aquela pessoa lá, aquele ser humano que você quer que seja independente e tal, você não está criando aquilo, né? Na verdade, você está fazendo o oposto, né? Você está criando uma pessoa ali que ela sempre vai ser controlada. Né? Exato. Ela vai se limitar. Sim. Não, é a questão da obediência, né, Li? Ela impacta de uma forma, porque assim, quando os pais, né, nessa época infantil, por exemplo, ficam ali no ouvido, né, falando: tem que fazer isso, tem que comer, tem que obedecer, tem que isso, tem aquilo. Só que eles esquecem que isso, o impacto é lá na frente. Sim, quando adolescente, os pais nem lembram do que eles fizeram quando crianças, só que chega lá no adolescente exatamente isso que você falou. Né? A pessoa não sai do lugar, ela não tem ação, não tem iniciativa, aí chega na época do vestibular, né? E amigos meus já relataram isso, falaram assim: Gerson, você acredita que minha filha chegou para mim e falou assim: pai, eu nem sei o que escolher para prestar no vestibular. Então, exatamente, porque você nunca deixou ela ser o que ela é. Exato, não incentivou ela a pensar, a ela escolher, a ela ter liberdade de escolha, né? Inspirar a pessoa
a fazer isso. Não simplesmente ser um robozinho, né? Faz o que eu mando porque eu sei o que é o certo. Não, e outra coisa, assim, hoje, com a consciência que a gente sabe que a gente não fala nada, não tem certo, né? Não tem A gente certo. acredita dentro Não do tem nosso certo. padrão que foi criado. Então a gente está Exatamente. colocando um pensamento que ele é irreal, a gente está criando uma Sim, vida que ela é ilusória. claro. E a gente tem que considerar que é uma pessoa diferente da gente. Os nossos filhos são pessoas diferentes de nós. A Sim, realidade deles é outra, a visão de mundo deles é outra, a visão de vida deles é outra. É sim. diferente. Agora, não cabe aqui eu, como adulto, fazer com que o meu filho se adapte a mim, a minha forma de pensar, a minha forma de, né, fazer com que ele. Eu nem gosto, eu sou contra a obediência. Né? Eu Eu falo sou isso. contra. Eu acho é horrível isso. Quando eu falo de obediência, assim, é um dos assuntos que eu mais sou atacado, tá? Pelos pais. Eu Ah, mas entendo, eu também. até Daqui a pouco porque, eu não né? sei se tem alguém aí que não está concordando, mas. Não, mas tudo bem, pode não concordar, né? Até, mas tem muitos Pode. pais legais que falam assim: ah, mas Gerson, se ele não me obedecer, ele vai ser desobediente. Não, não É, é isso. é porque eles Ele, é que assim, gera aquele medo, aquela insegurança, fala assim: "Ah, mas eu não vou sim, estar educando corretamente, não vai então, ter limites". Mas é diferente o ah, limite, gente. claro, né? Assim, o que que eu falo, né? Você não precisa fazer ele ser obediente. Você faça pedidos para ele colaborar. Você tem que explicar o contexto da casa, o contexto da vida dele na escola, o contexto dele como filho, o contexto Exatamente. dele. Você tem que explicar, assim, não tem segredo. Não é que dá trabalho, pelo Não. amor de Deus, os O filhos trabalho é demandam o mesmo, para cuidados. você ser obrigar e para você não obrigar. É o mesmo trabalho. Só que Só assim, o é diferente. obrigar, ele não tem limite, né, de idade. Agora, se você explicar e o filho entender, não fala mais nesse assunto. Não É fala mais. simples, É. né? Então, se a gente der atenção naquele momento, né? E ainda mais quando vocês vêm perguntar as coisas, né? Muito Sim, adulto se incomoda, né? Pô, muito. meu filho fica me perguntando isso. Tem paciência. É óbvio que o seu filho vai perguntar. E agradeça ainda porque ele está te procurando para perguntar. Tá? Quando ele não falar mais com você, aí sim é um problema. Aí você vai ver o que é um problema. Porque Entendeu? daí Porque vai ficar assim, complicado resolver, né? muito. Imagina, criança e o adolescente, então. Como é que você reverte uma situação dessa? Dá para reverter. Porém, vai dar muito mais trabalho, certo? Muito Nesse caso é mais. trabalho, porque você criou uma situação, você criou essa situação no relacionamento com o seu filho. Sim. Então, assim, primeiro você tem que ser protagonista e falar, não, fui eu que causei isso no meu filho e eu vou tentar resolver. Não simplesmente, não me ouviu, então não me obedeceu, né? É, fica ainda na posição de vítima, né? Jogando a Sim. responsabilidade para os filhos. E isso é um péssimo exemplo, aliás, né? Já são coisas que nem cabe hoje em dia mais, né? Com tanta informação que os filhos têm, por isso que eu falo, a visão dos filhos é outra. Eles já nasceram com internet na vida, acham que a internet sempre teve no mundo, pelo amor de Deus. Assim, eles, quando eu falo que eu assisti a TV Preto e Branco, eles ficam chocados. E Não como sabe nem o que é assim? isso, né? O Tipo, que é como que é isso? possível? Como que você viu? Exatamente, exatamente. Sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade, essa compreensão, né? Assim, quem tem que se adaptar aqui é o pai, é o adulto, é a mãe, entendeu? Não é o filho, pelo amor de Deus, o filho está ali precisando da gente, do nosso apoio, né? Do nosso acolhimento, Sim. porque nessa dinâmica, né? Nessa cultura que vem, né? De obediência já de décadas, por que será que tem tanto adulto que tem, né, questões mentais hoje em dia? Fala, observar o que está aí no mundo, nas empresas, Pois é. no dia a dia, Sim, sim. entendeu? Por que será? Tem uma origem, entendeu? Só Uhum. que são poucos os pais daquela época, né? Que tinham um pouco mais de consciência, né? Muito E pouco. aí, e, né? Então a gente tem que pensar, tem que refletir, tem que olhar para dentro, na verdade, né?
Será que o que eu estou fazendo está sendo efetivo? Meu filho está me entendendo? Será que ele me entende? Né? Porque você ainda, a Olivia é pequenininha, né? Mas ela já está começando a interagir, né? Ela não fica, o que é isso? Por que aquilo, aquilo outro? Então, o cérebro dela, racional, já está começando a se desenvolver, né? Precisa da validação lógica ali para ela, ficar tranquila, né? Ah, isso por conta disso. Ah, então, beleza. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse... Não é esforço, não é trabalho, pelo amor de Deus, não vejam dessa forma. Isso é pesado, tanto para você quanto para a criança. Né? É educar o filho de uma forma que seja eficiente. Simples. É simples. Eu gosto de falar uma coisa assim, que eu acho que os pais, muitos não têm ainda essa consciência. Você não cria o seu filho para você cria o seu filho para a vida dele. Se você coloca isso na sua cabeça, você vai parar de agir muito para te agradar. Porque a gente faz muito isso. Ai, porque eu não suporto isso. Ai, porque eu não aguento isso. Ai, porque eu gosto assim. Mas não é você. É exatamente o que você falou. Você muda. Seu filho não tem que mudar. Você precisa mudar. A gente tem esse negócio do ego, né? A nossa criança interior ferida, machucada, da nossa infância, das nossas coisas. A gente quer jogar, quer atacar. Porque muito também do inconsciente a gente faz isso, né? Ah, eu passei por isso, meu filho vai passar. Quantas vezes também, né? Ah, meu pai me batia, eu vou bater no meu filho também. Ah, porque ele fazia. Isso precisa mudar. Não cabe mais nessa geração. Não cabe. Não tem espaço mais para isso. Porque senão vocês vão perder o filho de vocês. E vai perder, né? Não, e outra. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, ia comentar aqui, né? Assim, quando a gente tem filhos, né? A gente tem noção de como o tempo voa. Muito. Parece que cada ano parece que é 6 meses, assim. Passa tão rápido. Meu filho está com 10 anos, já ele vai fazer 11 esse ano. E eu olho para ele, assim, eu não acredito, assim, como passa rápido. A gente não se dá conta. Então a gente não pode perder essa oportunidade. A fase mais importante é a fase infantil. Isso que os adultos têm que ter consciência. Sim. Não é querer trazer a criança para o adulto, falar igual adulto, querer que ele cresça rápido, que ele faça 18 anos, pelo amor de Deus, não é assim. Sabe? A responsabilidade nossa é gigantesca. A gente está lidando com um ser humano, uma formação de um ser humano. A gente nem sabe se vai estar aqui amanhã. Como é que vai ficar esse filho? Como é que vai ficar essa filha? Quais lembranças elas vão ter da gente? Entendeu? E isso é que fica na história de cada filho. Exatamente. Como a gente é no dia a dia, sabe? Se a gente não tiver essa conexão, né? Porque no meu caso, né, o meu maior público é masculino, mas tem ali uns 30% né, de mulheres também. Uhum. E eu acho incrível, assim, quando uma mãe escreve para mim, né, e ela não se limita a canal de pai, o que eu vou fazer lá? Não, ela quer entender o universo masculino também, porque só vai agregar para ela. Claro, isso que eu acho incrível, né? Tá certíssima. Tá? São as mães fora de série também, né? Uhum. E não é que ela vai fazer pelo pai nem nada, não. Tem que respeitar ele no tempo dele, entendeu? Assim, não tem muito o que fazer, na verdade, né? É óbvio que as mães estão anos-luz mais preparadas, né? Em busca de informação, em busca de ser uma mãe melhor, sabe? De criar o filho bem, né? Justamente o que você falou é para a vida. Como é que ele vai, numa situação de perigo, sozinho, qual decisão ele vai tomar? Sabe? Como que ele vai saber, né? Exato. Será que ele vai ter inteligência emocional para lidar naquela situação? Para ele se proteger, principalmente, sabe? Porque o mundo não é um mar, né? Assim, não é cor-de-rosa o mundo. Pelo amor de Deus, né? Não é, a gente não é eterno, né? Então, tá presenciando a guerra aí da Rússia e da Ucrânia. É assim, hoje em dia, isso também é outro absurdo, né? Mas o mundo é assim. Lá fora está assim, sabe? Então, assim, para quem ama os filhos, vai preparar justamente para isso, sabe? E para isso, a gente tem que se desconstruir primeiro, né? Para quem
cresceu em meio a machismo, preconceito, né? Porque, assim, os filhos, eles são tão ligados em nós, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Sabe aquele churrasco e tá lá seus amigos de infância? Você fica fazendo aquelas brincadeirinhas machistas ainda. Ah, veio de rosa, é mulherzinha, é isso, é aquilo. Os filhos estão prestando atenção. Só olhando o que Você... você está fazendo e falando. Exatamente. E você ia gostar que seu filho fizesse a mesma coisa que você ali na escola com outro menino? Assim, é questão de pensar, sabe? Se você tem amizades assim, já é até duvidoso falar que é amigo, né? Porque se você, quem você quer proteger? É o seu amigo, a sua amizade ou os seus filhos? Exatamente. Na vida a gente tem que tomar uma decisão séria, na verdade. Quando se trata de filhos, quem é mais importante? Não importa se é meu amigo de infância, não importa. Eu vou lá, converso com ele. E se não resolver, aí não tem jeito. Sabe? Aí não tem jeito, porque tem amigo que não cresce, ele tá lá na infância fazendo as mesmas brincadeirinhas de adolescente, achando graça ainda, né? Só que ele não tá percebendo a situação em si. Não é só. Porque tem essa questão assim também, né? Que esse negócio do desconstruir. A gente só vai conseguir mesmo ser pai, ser mãe, se a gente for adulto, né? Essa Exato. questão da criança, do infantil, e criança não tem filho, né? Não tem como, a gente tem que ser adulto. O que é ser adulto? Eu ser o meu papel de adulto mesmo, me colocar como adulto. Essa Sim. adulta que não quer que fica agradando o ego, que não quer ficar suprindo carência que minha mãe não me deu, que meu pai não me deu. É isso, eu preciso ser adulto. O que um adulto faz? Ele resolve as coisas, ele se posiciona e ele resolve. E aí a criança, ela vai saber que ela pode confiar em você, ela vai saber que dali ela tem segurança, né? Sim. Agora, dependendo do seu comportamento, seu filho vai fazer igual. Só que é engraçado, porque eu fiz um vídeo, ainda não coloquei, que eu tá em edição, que é uma das frases lá, que é assim, não falar mal dos outros, que é exatamente o que você estava falando, do churrasco que tem os comportamentos. Porque aí, ó, pensa assim, ó, você tá lá, aí você quer, sei lá, você xinga alguém, você tem um comportamento estranho. E seu filho escutou. Aí, de repente, seu filho, ele repete isso numa ocasião que não é muito legal. O que você vai fazer na hora? Você vai querer bater, você vai ficar com vergonha, porque dependendo do negócio, é muito absurdo. Com certeza. E aí eu falo assim, onde que ele aprendeu? Onde ele viu? E o pai não vê isso e a mãe, né? Porque já vai lá e castiga, já fala que você não sei de onde você tira isso. Como assim não sabe de onde tira? É de vocês. Não, é cada coisa, é. Sim, sim, sim. Pois é. E por isso que a gente tem que sair um pouco desse automático, né, Li? Totalmente, totalmente. Isso. Assim, não, eu falo, e meu marido, esses tempos, ele falou, né, a gente está fazendo uma consultoria parental, né, de disciplina positiva. Que legal. E aí ele falou uma coisa que foi muito legal. Ele fala assim: ser pai e mãe não é instintivo. A gente precisa aprender a ser pai e mãe. Não adianta eu achar que eu nasci sabendo. Não eu nasci sabendo. Eu vou repetir as coisas que eu já sei. E assim, nem é do que eu sei, é do jeito que eu acho que minha cabeça entendeu, processou, e eu vou fazer isso pro meu filho. Então, assim, não adianta eu falar assim, eu tive um filho, já vou saber fazer. Não, você não vai saber fazer. Sinto muito, gente. Isso é horrível de falar, mas é realidade. Você não vai saber ser pai e mãe só porque nasceu da sua barriga ou porque o pai estava. Não vai. Não adianta. Você precisa estudar, você precisa ir atrás, você precisa entender o seu filho, olhar para o seu filho, ver a necessidade dele. Né? Com certeza. Não tem nada mágico na vida. Assim, a questão maior do pai, vamos falar do pai, né? Porque sempre o pai foi essa figura autoritária, na verdade. Né? Depois a gente vai falar aquela frase show de bola que a gente. É famosíssima. A famosa, fique aí, não saia daí. Não sai daí que vocês ouviram, eu quero ver aí. Isso. Comentar se já escutou isso em casa. Exatamente, né? Então, a questão do pai, né? Ela é mais complicada por quê? Né? Antigamente, porque hoje as mulheres, lógico, né? Também provêm a casa, né? Pagam contas, enfim, né? E ótimo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? Mas aquela mentalidade que esse pai de hoje viu quando filho, né? Que a mãe ficava em casa e que o pai
ia para trabalhar, voltava lá, com a cara fechada, estressado, né? E aí, para esse pai, assim, na cabeça dele, né? A minha casa é lugar de eu descansar. Ele Muito não está real. preocupado em educar, em dar atenção, em brincar ali com o filho. Não, Muito pelo contrário. A Male podia olhar para ele, né? nem Então, olhar. assim, É. então, Mas você nem sabe que olhar. isso existe ainda, né? Tem até um negócio que esses dias eu fiquei Ah, sabendo, que é triste até, mas é nesse sentido. Do pai chegou cansado, e o pior é assim, o filho ainda é especial, sabe? Então, tinha que já tem que ter um jeito, né? E tava numa televisão super alta e tal, e aí pediu para baixar, aí a menininha não baixou a televisão, aí começou a gritar e foi lá e bateu. Por quê? Porque chegou cansado, estressado, a televisão alta. Aí eu falo, gente, olha isso. Ensinou, aí tá bom. Aí qual que é o resumo? Ah, porque aí depois eu cheguei no outro dia, a televisão tava baixa e nunca mais fez isso. Falei, tá, mas ela não tá morrendo de medo de você? pois é. Tudo tem um resultado, né? Não tem o certo e errado, mas tem um resultado. É o que acontece agora. Tudo bem, ela vai fazer, vai obedecer por medo. É, exatamente. Com certeza, pelo medo, né? Que é a pior das situações. Pra mim é. É. Então, ó, a gente vamos voltar para a segunda frase que a gente escolheu. Pergunta. Essa aqui, então, essa tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? Totalmente. Você vai ver quando seu pai, né, ou sua mãe chegar em casa, né? Então, Quem o que já é que escutou você... isso? Põe aí. Escreve eu. Ah, você, sei lá, fez uma bagunça, fez uma arte, aí seu pai e sua mãe falam assim: você vai ver quando seu pai chegar em casa, ou sua mãe. Esse daí eu escutei. Minha mãe, acho que minha mãe tá aí nessa live, que eu vi ela, não sei se ela já Ah, saiu. é? Uau, Fala, que mãe, você bacana. falou isso pra Ó, o gente. Evandro Você disse falou. ele também, ó. Ah lá. E É. quem Se meu pai nunca? estiver do lado escutando, falar, ó, oh, a gente tinha medo de você, papai. E o pai nem sabendo que estava Nem sendo, sabia, a né? gente já morria Que a de medo dele, imagem porque a estava sendo gente ia. demonizada ali. Ai, meu Deus do céu, viu? Então. Mas, E assim, e essa frase? Vamos lá, eu vou ler aqui para não perder, porque eu vi que a hora ó, passa, a gente fala, né? A Boa. Pri Caires também ouviu. É ela. Ah, essa daí é minha irmã, falou que não. Ah, sua Ah, não, irmã. falou que sim. Quem Haha, quem nunca? nunca? Pois Quem é, né, nunca? É Adriana? Eu verdade, escutava quem todo nunca? dia, quase. Fala, se a mamãe tiver, ela vai brigar com a gente, mas tudo bem, tá valendo. Que eu entendo nessa situação, tá, gente? Se você ainda tem um posicionamento, se fala isso, o que eu vejo? Que você não tem controle da situação. Então você joga para um terceiro, Sim, que nem tá ali, sim. tá jogando a responsabilidade. Só que assim, você acredita que é efetivo você não fazer a correção na hora do que precisa e esperar a outra pessoa que nem sabe o que aconteceu chegar e ela vai dar uma bronca totalmente descabida, porque a mãe vai falar assim, ô pai, não, porque aprontou hoje, pulou do telhado, sei lá, fez isso. Sim, Ah, moleque, tipo, entende verdade. que não existe assim, na cabeça da criança, ela não vai entender que aquilo foi errado, que aquilo não deveria ter feito, porque não tem assim uma construção. Eu fiz isso, eu entendi que não devia ter feito, e eu não vou fazer mais isso, porque realmente não é uma coisa legal. Não tem isso. Porque eu fiz errado, eu vou ser punido, agora eu só tô com medo, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Né? Exatamente. Com Pelo menos certeza. é o jeito que eu acredito que muito, não sei se as pessoas que falaram aí, que passaram por isso, o que vocês sentiam quando escutavam isso? É, porque queira ou não, é uma ameaça também. É uma ameaça. Você já coloca, além de medo, né? É uma situação ali extrema, né? Que parece que se fizer de novo, né, vai É, acontecer algo mais grave, né? e você já coloca assim a criança num estado de alerta, eu falo, né? Porque aí você Sim, já começa a criar ali uma ansiedade, né? Que não sim, precisa, com né? certeza. Não, e hoje, né? Quantas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH? Não, então, Pensa, pensa. então.
Então, Por que será? Meu Deus do céu, será que é tão difícil, né? A vida não é daqui para frente, você tem que ver o histórico. Isso aí é então, uma consequência. é isso que não dá para entender, né? Porque aí os pais, eles vão procurar fora o que tá dentro, né? Exato, É exatamente. isso que não dá, porque aí vai pro terapeuta, vai pro médico, vai para não sei onde. Mas você tá vendo o seu comportamento, você tá vendo como tá dentro da sua casa? Com certeza. Não vai Mais uma vez adiantar nada. terceirizando, né? É sempre terceirizando, é sempre jogando pro Então, outro resolver. exatamente. E uma coisa que, assim, imagina como é difícil a vida de um profissional desse, né, Lia? Mesmo sendo terapeuta, psicólogo, porque a pessoa vai lá, ela conta uma parte da situação, aquilo que lhe convém, né, para ela não ser apontada, "Ah, então, você, né, para não se sentir culpada, vamos dizer assim, né? Sim, E imagina, assim, como é que um profissional vai pegar um tequinho do acontecido ali e dar um diagnóstico ou dar um encaminhamento, não tem pelo amor como, de Deus. não tem Assim, como. só pode até piorar a situação que já está ruim, né, para chegar nessa Exatamente. situação. É, porque não tem o contexto, né? Não tem, Acho que a não minha filha tem. tá chorando, vou falar pra ela Ah, vir aqui. tá Ô, bom. Dani, espera só um minutinho, desculpa, porque ela não tá muito bem. Já vou. Eu sei, pode ir lá. Então. Por que será exatamente, Pri? A gente tem que se questionar, na verdade, né? Nada é do acaso, principalmente com os filhos, né? E, lógico, né? Cada um tem seu tempo ali de entender, né? O que ali comentou bem, né? Se a gente não olhar para as nossas dores ali de infância, porque a gente é reflexo do que a gente passou desde a infância. E eu diria desde a gestação, na verdade, né? Ah, oi, Fala, eu tudo tô um pouco bem? dodói hoje. Ah, meu Deus. Oh, tô um pouco dodói. Ah, Mas tá tudo bem, né, filha? Já já ela. é. Isso aí, Pri. É exatamente isso. Quem é, assim, é exatamente a questão também, não só do protagonismo, né? O protagonismo, ele é consequência da pessoa entrar na vida adulta mesmo, né? Tem muitos adultos, né? E não importa a idade, que ainda estão na criança. Tem comportamentos Bem, infantis, né? E isso é muito prejudicial, é o que você mesmo falou. Criança cuida de criança. de Como é que a jeito. criança vai conduzir a formação de outra criança? É, você imagina você num comportamento seu de birra, de emburrado, vai educar uma criança. Não tem como, né? Não tem como, não tem mágica. E então por isso que cada um tem que ter esse posicionamento, né? É refletir mesmo. Eu como pai ou eu como mãe, eu sou responsável pela formação de um ser humano. Não é porque é meu filho que está tudo certo, minha filha está tudo certo. Não é. São pessoas diferentes da gente. Isso que a gente tem que entender. Como ele vai me entender, entendeu? Eu que tenho que entrar no mundo infantil, eu que tenho que perceber a forma como meu filho me entende. Sabe, seja brincando ali, né, sentado no chão, ele me dá mais atenção. Normalmente é assim, porque quando os filhos estão no ambiente deles, eles vão prestar mais atenção na gente, Com certeza. É verdade. né? Uhum. Vamos ver o que está comentando, é verdade. Veja as É, alguém fez atitudes. alguma pergunta? Porque eu acabei perdendo ali A os B comentários. Terra 78. Vejo atitudes minhas que vêm do tratamento que eu recebi. Procuro avaliar e promover melhoria. Boa, muito Legal. bem, muito bem. É, não estou conseguindo ver tantas. Tá, mas calma.
Mas esse negócio é muito complicado mesmo, né? A gente precisa ver muito nosso comportamento, né? É muito importante isso. Primeiro, antes da gente exigir. O José Juliano de Serra está falando aqui. Minha filha não me obedece. Fico triste com essa situação. De certa forma, me sinto frustrado com a ameaça da varinha. Com a ameaça da varinha funciona, mas acredito estar errado. Então, é que no meu Ela tem entendimento, dois anos, José. Dois ela é anos é muito muito pequenininha, pequenininha muito para esse pequenininha. negócio de É, obedecer. Eu acho que é uma questão assim. Você precisa entender primeiro como é um comportamento de uma criança de 2 anos, né? Primeira coisa que você vai precisar buscar. Porque se a varinha funciona é porque ela tá com medo, né? Porque uma criança isso. dessa idade, Sim, e nessa idade, né, quando se trata de questão emocional, o medo, por exemplo, esse medo, medo fica é instalado de uma sensível, forma, assim, muito forte, né? muito forte. E assim, e a preocupação é assim. Ela está assimilando essa situação da forma que ela consegue. E ela vai colocar isso em outras situações depois. Então, vamos falar de uma coisa assim até horrível. Vamos falar que é um relacionamento abusivo na vida adulta. Ela vai poder achar que aquilo é normal. Porque assim, Boa. as crianças, elas confiam 100% no criador delas, no pai ou na mãe, quem está educando. Agora é minha cachorra fazendo buzina. E aí, se você faz isso e você, tipo, acaba falando que você faz isso porque você ama ela, que é para educar, muito provavelmente, você até falou sobre isso, essa questão de você buscar o amor de pai e mãe que você não teve, você vai Sim. buscar num relacionamento, você vai aceitar um comportamento igual. E às vezes você não vai nem entender por que você tá aceitando. Que é pior, né? Exatamente. Vai lá aguentando, né? Vamos dizer, né? Vai Ou se aguentando. culpando, né? Se E culpando porque pela assim, na situação. verdade, você acha que você merece de certa forma. E você acha que aquilo faz parte de um relacionamento. De você faz parte para ter o amor, para ter atenção. Então é o que eu acho assim, tá? É o que eu vejo, você também acredita nisso, né? Então, por isso que eu acho assim, mas eu achei muito legal ele falar sobre isso, né? Se expor dessa Sim, muito bacana. muito. Obrigado até por expor, né? Não, foi muito, muito bom mesmo. Porque Sim. assim, quando a gente fala, tipo, eu não sou perfeita e você provavelmente também não é, né, Gerson? A gente tá numa Imagina, luta longe disso. diária, a gente faz Longe, coisas nem erradas quero ser. também. Primeiro que é uma coisa inalcançável. Exato. Mas a gente também faz coisas erradas, né? Então, o importante, que é o que eu sempre falo, você erra, você vê que aquilo não é uma atitude que realmente não tá agradando, não tá ficando legal, você vai lá e muda ela, né? Você reverte a situação, porque dá para reverter. O que não dá é para a gente fazer, agir, não tá gostando daquilo e continuar fazendo também e sem se importar no que está acontecendo. Sim. Esse que é o complicado. Oi, meu amor. Com certeza. Mas muito legal. Mas pensa, essa dica que a Li deu é super importante. Entender o momento dela, de 2 anos. Tem muitos livros falando sobre isso, da idade da criança, do comportamento Sim. que ela vai ter e até as formas que você pode lidar. Por exemplo, o tipo de frase que você vai usar para falar com ela. Eu tenho certeza, se você pegar essas coisas, você vai conseguir se comunicar com a sua filha de 2 anos. Você vai ver que às vezes é mudar o jeito de falar, o jeito que você começa uma frase, talvez. Por exemplo, vou dar um exemplo até que eu olhe aqui mesmo. Quando eu quero, tipo, que ela precisa fazer alguma coisa. E aí, só que aí você fala assim, Olivia, tem que ir lá e guardar o brinquedo agora. Aí a gente fala assim para ela, olha, você tem uma missão. Aí pronto. Falou em missão, ela já acha o máximo e ela vai querer fazer e resolver. Mas isso é da idade dela, isso está resolvendo. Então, por isso que é importante conhecer mesmo, ver a idade, e você vai conseguir aplicar, e eu tenho certeza que você vai conseguir modificar isso. Ele escreveu aqui, viu, José Juliano? Compreendo, mas dialogar com a devida calma.
Então, com 2 anos é até complicado falar em diálogo, né? Não tem. Porque a criança ela não tem ainda preparo mental, né, para racionalizar a coisa, né? Não Mesmo tem um porque pensamento lógico ali, né, de Mesmo porque razão. o tempo dela de concentração é tipo 5 minutos. Se você falar mais do que 5 minutos para ela, ela já está em outra coisa. Já foi. Sempre frases curtas, poucas palavras, e assim, você direciona realmente no que você quer. E você vai ter que falar 1000 vezes, e não fala que você falou 1000 vezes, porque ela não vai lembrar que você falou 1000. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Não sei se as pessoas sabem, mas você sabia que o seu cérebro ele fica em desenvolvimento até os 20 anos de idade? É mais, É verdade, mais. é Tem mais. noção disso? Então, não, essa questão também é outra questão que eu coloco muito lá, né, de falar 1000 vezes, porque às vezes as pessoas não pensam, né, assim, se eu estou falando 1000 vezes, não está funcionando. Assim, eu vou repetir isso quantas 1000 vezes mais, pelo amor de Deus, assim, algo tem que mudar. E quem tem que mudar não é quem está ouvindo, é quem está falando, Quem tá né? falando? Exato. Então, eu vou falar uma coisa para o José e a Juliana aqui. É o seguinte, ó, 2 anos tá muito no emocional, tá? E assim, talvez você no olhar de adulto, alguns comportamentos da sua filha te incomodem, tá? Mas esse é o seu olhar. Só que na cabeça da criança é a forma dela se expressar, dela expressar uma necessidade. Às vezes está chorando e te incomoda. Só que ela é a forma que ela consegue se expressar com 2 anos. É chorando, é gritando, é batendo. Então, não é mau comportamento. O mau comportamento é o olhar do adulto, Uhum. entendeu? A criança está sendo a criança, assim, Exatamente. É igual sabe? que fala esse negócio assim, ela tá te manipulando. Meu, não existe Não manipulação. existe isso, pelo Não amor de existe. Deus. É o Não tem jeito que ela como. sabe viver, por enquanto. Ela está pedindo ajuda. O Uhum. adulto que não está sabendo entender a criança. Exatamente. Exato, né? Essa é a diferença. Isso. Né? Se você começa a pensar assim, você já começa a mudar seu comportamento com seu filho. Se você tira esse Claro, negócio de manipular, tirando isso, você já começa a ver diferente. Você começa a agir diferente, você começa a trabalhar a sua paciência, que isso é uma coisa importante para os pais, né? Precisa vir de vocês a sim, paciência. sim. E outra, né? O que não contribui também, né? Aqueles pais que ficam lá na roda de amigos, meu filho está fazendo tal coisa, aí, não, mas você vai deixar, né? Aquele pai machista, enfim. Você vai deixar? Quem manda lá, entendeu? Essas frases machistas que já também não dá mais, né? Já foi o tempo disso, pelo amor de Deus. Né? Tem que acabar com isso, né? O mais rápido possível. Né? Ó, José, nossa, acho que eu consigo compreender. Que bom, cara, que bom, Ai, tô muito né? feliz Fico também. feliz por você, cara. Feliz por você, pela sua filha. Então, compreenda melhor. Só compreendendo, a sua posição vai mudar. Vai, Você vai automaticamente. olhar de outra forma, sabe? A sua filha vai estar chorando, você vai lá e vai querer abraçar ela. Sim, você vai Se você entende, minha acolher. filha está precisando de alguma coisa, mesmo que você não entenda ainda, dê um abraço, fique disponível para ela, sabe? Se ela quiser colo, dê colo. Aí você está se conectando com ela e atendendo a necessidade dela. Isso que é o mais importante, sabe? Tá validando, né, o sentimento que ela tá tendo. Sim, E isso é assim, tá importante. ajudando ela a entender, porque ela também muitas vezes ela não entende o que ela tá sentindo Claro, ali, né? com Você certeza. fazendo isso, você tá acolhendo, tá ajudando e ela vai começar a se expressar melhor para você também. Claro, o vínculo vai fortalecendo ali, né? E isso vai contribuir muito. Conforme ela for crescendo, ela vai te dar mais ouvidos, porque ela sabe que você, pai, a entende. Você compreende a linguagem dela. E ela vai prestar mais atenção em você porque ela vai passar a te admirar, Sim, sabe? exatamente. Com a admiração, a educação fica muito mais efetiva. Pensa o seguinte, faz uma analogia. Quem aqui, quando criança, não se conectou à primeira professora, ao primeiro professor? Por quê? Porque a conexão foi emocional. Não é porque foi a primeira ou foi a mais inteligente. Não foi nada disso. Então, com criança é assim.
A gente tem que se conectar com ela de forma emocional. Por isso que, se você tem essa compreensão, ao longo da vida vai ficando muito mais leve a sua comunicação, usando essas frases que ali passa também, que são muito efetivas e eficazes. Ela mesma passou por isso, né, e viu o resultado. Esse que é o importante. A gente fazer diferente e ver resultado. Não é ficar fazendo a mesma coisa achando que vai ter resultado diferente. Isso não cabe. Isso não existe isso. Né? Então, parabéns, assim, achei show, assim, sua participação, né? Muito bom mesmo, porque para o homem já verbalizar isso é mover montanha. Muito. Né? E isso demonstra o amor que você tem pela sua filha, sabe? Não é verdade? E demonstrou quanto você está aberto, né? A ser um pai melhor, a ser um pai mais compreensivo, mais amoroso, né? Foi incrível. Que bacana, incrível mesmo, muito bom mesmo, sabe? É porque a gente tem um negócio assim, né? O ser humano, da gente não querer ver mesmo, né? Nossas falhas e não falar. E a gente precisa, porque assim, não é vergonhoso a gente fazer isso, sabe? Não é. A gente precisa se expor mesmo para a gente conseguir desconstruir e mudar, né? A gente não tem que falar assim, não, isso não mostra, mostra que você é forte quando você sou durão. Não, mostra quando você é forte igual a Juliana, né? Igual isso, José Juliano. Né? Exato. Isso é ser forte, essa pessoa é ser forte. Exatamente. Sabe? Porque ele está abrindo mão de ego, está abrindo mão de vaidade, entendeu? Ele não está preocupado, exatamente, não está preocupado com o julgamento, o que vão pensar de mim. Ele está preocupado com a filha dele. Sensacional! A paternidade é exatamente isso, sabe? Muito bom mesmo. Né? E essa questão de ego também ela é perversa, né? Ela é muito perversa. Né? E com filhos, a gente tem que esquecer esse tipo de coisa, né? Esquecer racionalidade, esquecer ego, vaidade. Não tem. Não tem. Deixa fluir a sua emoção, cara. Às vezes a emoção tá ali congelada, mas ela tá aí dentro, entendeu? A gente tem que se esforçar um pouquinho e falar, poxa, por que eu não sei o que é, amar, por exemplo. Muito homem não sabe o que é amar. Ele fala, mas não sente, né? Assim, porque nunca ouviu do pai, não sentiu do pai ou da mãe, enfim, né? E tem muitos que nem sabem falar, não sabem, nem sai da boca, né, para os filhos. Nem porque fala, não né? Exatamente. Consegue, e não é nada não é pecado, é uma questão que está dentro dele, né? E isso é possível mudar, é possível a gente voltar, né, assim, a resgatar nossa essência. Na verdade é essa, né? Porque os filhos já vêm prontos, na verdade. O problema é tirar essa essência dos filhos. Isso é cruel. Né? Muitos fazem de forma inconsciente, né? Tentando o melhor, mas o melhor mesmo é aceitar a criança da forma que ela veio, da forma que ela se expressa. Não é verdade? Assim ela vai ser autêntica a vida toda. E o que a gente mais quer na vida, né, Li? Quando eles forem adultos? Que você quer do seu filho, exato. Exatamente, que sejam protagonistas da própria vida, que tomem a frente da responsabilidade deles, que eles sabem, não, isso é meu, eu que vou fazer acontecer. Né? Que tenha iniciativa, né? Não simplesmente espere alguém mandar, não, o que eu vou fazer agora? Nem sei o que eu vou fazer. Quantas pessoas, né? Vocês que estão aqui mesmo, às vezes na empresa, tem um funcionário que ele fica esperando as coisas cair ali no colo. Aí você não acha por quê? Porque ele nasceu assim, ele gosta de ser assim? Ele tá tão condicionado, né? Ele fica esperando ordem. Sempre esperando. Né? E nunca assume nada. Meu chefe que mandou. Eu fiz, mas foi fulano que mandou, não é minha culpa, né? Vive com essa questão da culpa, né? Exato, nesse vitimismo, aliás, né? O vitimismo. E tem medo de assumir, né? Isso é um problema que veio da onde, assim, entendeu? Como que eu vou assumir uma coisa que eu não vou saber lidar? Exatamente. Eu não vou saber o que eu vou ter que fazer com isso. Com certeza. Eu não assumo, né? É muito. Eu falo, a gente tem uma responsabilidade tão grande com os nossos filhos que a gente não se dá conta disso.
E depois a gente julga quando eles são adultos. Ah, porque eu não sei porque meu filho faz isso. Ah, porque meu filho não sai de casa. Ah, porque meu filho não arranja um emprego. Ah, e vai, e vai, e vai criticando. Mas Com muitas vezes não certeza. viu o que fez quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, né? Com certeza, né? Fica jogando a culpa ainda no Joga filho, mais né? culpa ainda, é. Aí o que você tá fazendo com seu filho? Sim, sim, né? Sendo que a responsabilidade do pai é para a vida toda, na minha opinião, tá? A Sim, minha opinião é para a vida toda, porque ele é o maior responsável pela formação desse adulto que hoje está aí no sim, eu mundo. também concordo com isso. Não é verdade? Sim, Assim, lógico, né? Às vezes o filho não concordava com alguma coisa ou outra do pai e foi buscar por si só algo uhum. que agregasse a ele. Tudo bem, tá tudo certo, enfim. Sim, Ninguém sim. está julgando pai e mãe aqui, pelo amor de Deus. A gente só Não, tem que não, é. agradecer os pais, Exatamente. né? A gente só tem que entender o porquê que ele foi esse pai. Isso que muda tudo. A imagem muda aí. Se a gente entende que os nossos pais tiveram uma vida muito mais sacrificada que a gente, né? Aí a gente passa a olhá-los com outros olhos. Quando o meu pai fala que ele não tinha sapato e tinha que andar 8 quilômetros para ir na escola, na terra, meu Deus do céu, muda tudo, assim, Tudo né? muda. Um detalhe, né? Assim, por isso que a gente tem que conhecer muito a história dos nossos pais, Muito. né? Porque a gente esquece que os nossos pais foram crianças também. A gente conheceu os pais Exatamente, adultos, mas eles sim. foram É. crianças. Eles também passaram por um monte de coisas aí que você nem Sim. sabe. E isso é muito rico para a gente entender a gente mesmo, Sim, né? exatamente. Por isso que a gente tem que pensar, isso que eu falo, pensa, reflete, entendeu? Tá tudo aí dentro de você. A resposta tá aí dentro de você. Tá, Tudo que você precisa tá dentro de você. tá. Basta você estar disposto e olhar, né? Mergulhar nisso, Olhar sabe? e Você não olhar. tá lá para culpar pai e mãe, não. Pelo amor de Deus, você tá lá para se libertar de uma prisão que você foi Exatamente. colocado, né? E aí sim você vai ver o que é viver, sabe? Você vai entender, vai assim, puxa, agora eu tô livre, eu posso escolher, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Essa que é a questão da vida, na verdade. Não é ser robotizado ali, condicionado naquela coisa, naquela caixinha, né? E simplesmente ir, entendeu? E, exatamente. E Assim, uma das formas, assim, também, né, da gente conseguir é tirar o julgamento, né? Isso que você tá falando. Porque muito, quando eu muito. paro de julgar, aí eu sigo com a minha vida, né? E é assim, é entender que realmente que todo mundo passa por tudo, né? Todo mundo foi criança um dia, né? Os seus pais, seus avós, Sabe? eles Com têm toda a certeza. história. E realmente não cabe julgar, né? A gente tem que agora, a gente pega o que foi muito bom, leva para frente, o que a gente não foi, a gente muda aquilo, ressignifica e acredita no que você quer e passa pro seu filho que vai para frente e tal. Sim. Mas sem julgar mesmo, porque o julgamento ele prende, né? Com certeza, é uma prisão. Ó, o Neto Kaufmann está falando assim: eu tenho dois filhos, dois meninos. Trabalho fora da minha cidade. A minha esposa é uma guerreira, cuida de nós três. Pô, que bacana. Como seria o comportamento ideal meu quando estou com eles? Essa questão, assim, acho que dói mais em você de estar longe dos filhos, né, e da esposa, do que propriamente, né? E eu diria o seguinte, a Ali pode até falar também sobre isso, na visão de mãe, né? Uhum. Quando estiver com os filhos, eu não sei a idade deles, né? Mas, assim, procure se posicionar de uma forma que eles sintam o seu amor, que eles sintam que pode contar com você, mesmo você estando distante, eles tenham você no coração deles, sabe? Não importa a distância, eles vão saber, não, meu pai está comigo, meu pai mora aqui dentro de mim, né? Então aproveite esses momentos para fortalecer o seu vínculo afetivo, sabe? Isso é o que vai ficar na história de vida dos seus filhos. Pensa nisso. Isso é o que vai motivá-los na vida. Não, meu pai foi parceiro, meu pai me entendia, meu pai me incentivava, entendeu? E isso sim, sabe, fica marcado na história. Não é o que você deu para ele, né? Não é o que você, sabe,
dar o que não teve não faz ninguém melhor pai do mundo, né? Às Isso, na vezes, verdade, é uma ilusão que a gente põe na cabeça, né? Eu vou total, dar o que eu não tive, total. gente. Seu filho Meu não sabe o que Deus, você teve e o que você não teve. Isso é você. com certeza, é Você tem lógico, que é o seu tratar isso em ego, você. é a sua questão de criança. Você está tentando resolver, fazendo diferente com o filho, mas assim, tudo tem resultado, entendeu? Ele falou assim, principalmente nas correções de erros que eles cometeram durante a semana. Então, eu não sei a idade dos seus filhos, né? Mas assim, ó, essa questão de erro, né? Toma um pouco de cuidado, tá? O que é errado? Às vezes a criança não tem essa coisa construída, o que é certo, o que é errado, qual que é a sua expectativa de pai ou da mãe, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais ampliado, né, nessa questão. Né? Porque, assim, pensa bem, você estava fora, você chega, de repente, lógico, sua esposa deve estar contando ali, né, no dia a dia, enfim. Mas essa coisa de corretivo, ela é muito tênue, assim, essa questão, né, de implementar essa coisa de corretivo pode não ser uma boa prática, tá? A melhor prática, na minha opinião, né, é a compreensão, a nossa compreensão do porquê estão fazendo aquilo. E na Por que raiz, né, será? do negócio, eu acho. Você precisa Sim, ver o que aconteceu. Porque só o que ele fez não basta para você já querer julgar. Porque senão vai fazer de novo, ou não vai fazer porque tá com medo e não vai resolver o problema, né? não, e o medo, né, Gui, vai provocando a criança. Ela vai começar a mentir, ela vai começar a esconder, vai começar a Ela não vai mais omitir. Por quê? confiar, né? Lógico, Porque a primeira exatamente. coisa, quando você tem medo, o que você deixa? Você deixa de confiar. Sim. Vai se afastando, na verdade, ao Fácil. longo da vida, né? Exatamente. E isso, assim, é triste, né? Porque às vezes a gente se dá conta quando a situação já está muito, muito ruim, né? Uhum. E, e como é que faz para reverter isso, entendeu? Porque os traumas já estão instalados ali, Já né? foi. Já foi, não tem como tirar isso do Tirar, não. nada, entendeu? Lógico, pode fazer um trabalho para ressignificar, como a Ali está falando, né? Sim. Para ele entender sua posição, como é que foi e a sua intenção, que não estava batendo ali, né? Sua intenção era uma, sua ação foi outra. Mas o que fica para os filhos é a ação, eles não têm uma bola de cristal para entender, não, mas meu pai me batia, mas a intenção dele era me educar. Não existe uma coisa dessa. Não, não existe. Isso não combina. Não combina, é Não vai entrar na desconexo, cabeça assim. desse jeito, Não. O José Juliano está falando, conhecer a história de meus pais me ajudou a ser um filho mais amoroso e compreensivo. Concordo e recomendo a todos. Tive a oportunidade de conhecer a história dos meus pais. Foi transformador. Olha isso. Tá vendo como é simples? As pessoas que relutam ou se negam, entendeu? Assim, é simples a coisa. Sabe? Você tem mágoa com seu pai, tem mágoa com sua mãe, procure entender melhor. né? Porque a interpretação sua foi lá da criança. Hoje você é um adulto. Hoje você é um adulto, sabe? Tá mais assim, tá mais fácil. Pode ainda doer? Pode, mas uma vez entendido, resolveu. Resolveu, se livrou, ficou livre. Os dois, a relação vai melhorar muito, Uhum. sabe? Não é verdade? Então, Sim. assim, basta as pessoas refletirem um pouco mais, sabe? A vida não é só, né, casa, comida, escola, roupa, enfim. Está muito além disso. Muito. E Né? não tem Educar. sentido, né? A gente tá aqui para isso, né? Tá. Exatamente. Exatamente. Tem sentido. Qual Ficar é o sentido? Trabalhar para pagar boleto, robotizado. né? Exato. Até aposentar e aí, enfim, né? Não é isso. Então, Li, será que dá tempo da gente falar a terceira aqui? A Acho gente. que dá. Quanto tempo dá para fazer de live? Eu não sei mais. Faz tempo que eu não faço. Não, acho que dá mais de uma hora. O Não, Neto vamos está fazer. agradecendo. Eu que agradeço, Neto, né, sua presença, sua participação. Foi muito bacana.
Não, muito legal. E Todo mundo que tá aqui, nossa, tem um monte de gente aí. bom, vamos tentar? Vamos lá. Então, a terceira frase, né? Essa É... daqui é polêmica, tá? Eu já vou falar, porque o meu posicionamento aqui quero ver agora. Eu já fiz um vídeo disso uma vez e foi um Ah, já fez? pouquinho. Foi, tá. Já fiz. Então, a frase é assim, quando o pai ou a mãe fala pro filho, né? Eu faço tudo por você, é assim que você me agradece? E Quem já aí, ouviu isso? nossa senhora, hein? Essa é Quem já forte. ouviu que você, É quem forte já. e é comum. É. Então, vou falar o que eu acredito, tá? Assim, de até uma coisa assim, que eu acho que é além mesmo, é espiritual e tal, e enfim, é de sistema. O seu filho, ele não veio nesse mundo para te servir ou pagar alguma dívida com você que no decorrer da vida dele ele vai criando. Não existe dívida, né? Por mais que você acredite assim, ah, mas eu dou comida para ele, eu pago a escola mais cara, eu compro roupa de marca, eu compro o brinquedo e Comprar ele não iPhone. tem. É, é, isso, gente, não é dívida. Você não tem que anotar isso lá num caderninho de coisas que seu filho tem que te devolver depois, quando ele formar na faculdade, virar um médico e ter de. Não, não faça isso, sabe? Não é isso. Seu filho, ele não veio aqui para isso. Ele não te deve nada. Nada. E a hora que eu falo isso, a pessoa fica, como assim? Né? Que absurdo. Não deve, gente. Não deve. Não deve. Você tem obrigação de criar uma experiência boa de vida para o seu filho, que depois ele vai conseguir seguir para a vida dele que ele escolheu e que na essência dele é o que vai ser melhor. Porque, além de tudo, nesse negócio assim, de que eu faço tudo por você, você não me agradece, tem muito aquela questão do pai e da mãe induzir a profissão do filho, o que ele tem que fazer, não concordar com algumas escolhas. Isso é horrível. Isso é horrível. O filho, gente, pensa assim, ó, o maior bem que alguém pode ter, assim, não existe coisa maior, é a nossa vida. Não tem coisa assim, é a vida. Quem dá a vida, gente, é o nosso pai e a nossa mãe, é um homem e uma mulher. Existe valor, existe preço. Você vai colocar preço na sua vida? Não. Então a gente já vem com uma dívida com os pais assim, porque eles deram a vida. A gente tem essa experiência que a gente pode estar aqui por causa deles, porque para chegar aqui na Terra a gente precisa de um homem e uma mulher. Sim. Imagina você querer falar para o seu filho que ele precisa pagar essa vida para você. Qual que é o peso disso durante toda a vida dele? Como que ele vai conseguir? Ele nunca vai conseguir pagar. Ele nunca. E é uma coisa assim, é tão pesado de carregar, porque não tem fim. Isso não tem fim, não tem como. Porque assim, é aquele negócio assim. Aí o filho começa a fazer uma coisa, começa a outra, aí ele agrada de um lado, aí ele vai do outro. Só que ele chega uma hora que ele vê e fala, gente, isso não acaba. E nisso a pessoa se perde, né? A pessoa já não é mais ela, né? Ela já está vivendo ali em função de servir, de agradar e de não, porque e assim tem muito aquela coisa assim. Eu acredito no que meu pai e minha mãe falam para mim. Se ele está falando que aquilo é melhor, eu vou fazer. E aí se anula, né? Sim. Então isso para mim é uma das coisas mais sérias que um pai e a mãe pode fazer. Você querer que seu filho, acreditar que seu filho ele deve para você e você querer, além de tudo, ainda moldar a vida dele em cima disso. De que quando você ficar velho, ele tem que ficar lá cuidando de você. Porque, gente, não faça isso, sabe? O seu filho, é óbvio que a gente, por amor aos nossos pais, a gente vai dar toda assistência. Só que isso não pode ser uma obrigação da vida de um filho, não é? Os pais, eles são maiores, eles vieram antes, eles têm que cuidar da vida deles. Não é? Você não concorda, Gerson? Total. A Adri é sua irmã? É minha irmã. Oi, Adri, tudo bem?
Ela escreveu aqui, não segue a própria vida. Às vezes já nem sabe o que é a vontade dela e o que é dos pais. É exatamente isso, com certeza. Ela fica desconexa dela mesma, né? Você fica Isso é um perdido. peso. É, isso Não, é uma aí, coisa assim, para mim, a pior coisa que você pode fazer pro seu filho é você falar isso. Eu acho que de todas sim, as frases do livro, essa para mim é a mais grave, assim, para você sim, não falar nunca. E assim, às vezes você não vai falar do jeito que eu escrevi, mas você vai se comportar assim e ele vai entender que ele te deve. com Que é certeza. pior, né? Não, e a interpretação da criança diante disso, né? O que que é Exatamente. tudo, né? Eu faço tudo. O que que é É o tudo? que é Meu tudo, Deus, o que que é? Eu não tenho, não dá para, não é uma coisa palpável, pelo amor de Deus, assim. Sim, Né? é exatamente. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Uma barra de ouro. Não tem como. É exatamente isso que você falou. É um peso realmente, É e um esse peso. peso vai durar assim enquanto ele não olhar para isso, né? Sim, e assim, e todo mundo que está aqui ainda, e vocês que vão assistir depois e tal, pensa nisso. Se você não tem algum sentimento desse, você não carrega isso ainda hoje, faz uma reflexão, sabe? Se você vive a sua vida hoje para agradar os seus pais ou a vida que você sempre sonhou. E depois que você refletir, vê o que você está fazendo para o seu filho se não é a mesma coisa. Porque é isso que a gente precisa, né? Ir transformando, ir analisando. Sim. O adulto, né, que vive de forma inconsciente até, né, na obrigação de agradar os pais. Por que É, será, né? Porque ela, ou ela não teve uma necessidade atendida lá na infância e está esperando ainda, né? Está aguardando o momento mágico ali para ela realmente se sentir incluída na vida, pertencente, uhum. enfim, né? E ela, nessa dinâmica, ela não teve a transição do infantil para o adulto. Ela tá lá no infantil ainda. Tá lá ainda, parado, esperando, né? Você Adulto, é um tá adulto, corpo de adulto, mas na cabeça tá infantilizado ainda. totalmente. Só que essa autopercepção é difícil, né? É muito É difícil. Sabe difícil. por quê? Para você chegar nisso, você tem que sair do papel de criança. E é muito difícil a gente sair dessa esfera quando se fala de pai e mãe, né? A gente Com não certeza. consegue tirar isso e, tipo assim, desgrudar. Quantas pessoas a gente vê que ainda tem essa vida? Você casa, você tem sua família, mas você ainda fica escutando lá o seu pai e sua mãe. Você Sim, não olha o seu marido, você não olha o seu filho, e aí o exato. casamento acaba, e aí você tá com problema e você tá lá com o pé lá ainda, e a pessoa não Exatamente. percebe isso. Isso é muito comum. É É muito muito. comum. E se você não separa isso, você vai continuar fazendo esse negócio. Você vai. Acho que ele perguntou como que é a frase. Eu faço tudo por você e é Ah, assim que sim. você me agradece. Isso mesmo. Isso que eu ia comentar que o José Juliano ele perguntou, né? E ele perguntou qual que era a frase. Qual que era a frase? É importante isso aí. É porque é uma frase que, com certeza, é fácil de ouvir, né? Porque às vezes seu filho foi lá, foi ingrato, né? E aí você fala, Isso. nossa, eu fui lá, eu comprei isso para você que você queria, eu fiz o melhor almoço, e é assim que você me agradece, é Te nessas dei tipos de tudo. colocação. E aí você continua, aí você vai buscando, e seu filho vai falando, meu Deus, tô devendo, o que eu faço? Verdade. Isso é uma prisão, na verdade, né? É Ela vai uma ficar aprisionada nessa dinâmica, achando que está devendo sempre, né? Os pais. Por isso que fica, muitas vezes, preso nessa situação que você falou, né? Vive a vida dos pais, mesmo vive a vida casado dos com o filho, pais. fica lá. E quantas pessoas nem casam também, né? Não que seja assim, todo mundo, Também. mas acontece muito, porque você fica assim, não, gente, minha mãe ela tem um problema de saúde, eu não posso sair daqui, minha mãe precisa de mim. E aí nisso você não vai atrás do que você quer. Você não vai casar, você não vai ter filho. Porque se você fizer isso, você não vai conseguir cumprir o papel do quê? De cuidar. Agora, por isso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se a pessoa entende e fala, meu Deus, tem que abandonar o pai e a mãe. Não, não é isso, tá, gente? Não, É não, no não. sentido de que o filho não tem obrigação, porque ele é menor, ele é filho é filho. Eu não tenho que, mas a minha condição de vida é muito melhor, eu tenho. Não, você não tem. Se você quer, você faz, você pode fazer, a gente pode fazer tudo que a gente quiser na nossa vida, mas não com o pensamento de que deve, que é É, dívida.
Porque isso Exato. até você diminui seus pais, não é, Gerson? Com Diminui a certeza. capacidade deles de poder conseguir ter Com as coisas. certeza, exato. Né? Você está se Você se colocando numa coloca posição de acima, né? melhor. Né? Não tem como, assim. Aí o sistema já bagunça tudo. Acabou, Né? né? Aí você tá É, querendo ser pai do seu pai. exato. Ah, E o que é professor isso? Daniel Trindade está falando. Ai, É que uma marido é prisão. esse? Ah, esse é o marido prazer. É uma prisão, né? Tá explicado, né? Que Esse é meu bacana. marido. Ah, que bacana. Tá. Mas acho que é, deu 1h17 já. Sim, E aí, deixa bastante. eu só para terminar, porque a pessoa fala assim, tá, mas aí então eu não vou. Deixa eu ver, só que eu escrevi ali. Seu filho vai ver achando que ele te deve, tal, tal, tal. Então, assim, ó, por exemplo, tá. Então eu não vou falar isso pro meu filho que ele não me deve nada. Então, o que eu faço? Você vai ensinar seu filho a ter gratidão. O que é a gratidão? Como é que ele faz? A ter bons modos, a apreciar as coisas, a ter respeito. É diferente. Você vai ensinar esse tipo de comportamento, essas coisas, o sentido dessas palavras. Mas não referente a você, o que você quer, a vida, a todo um contexto muito maior, né? Sim, com certeza. Não, e a própria postura desses pais, né, que acham que é o normal, né? O filho tá ali o tempo todo, né? É consequência também, né? Sim, então, E, aí fala assim, ainda reclama, ai, que meu filho tem 30 anos e não sai de casa, eu não sei que. Gente, é sério. Olha a educação que você deu, gente. Vê se o seu filho ele foi atrás do sonho dele ou do seu sonho. Porque se ele vai exato. atrás do seu sonho, pode ser que ele não tenha o seu talento, e muito provavelmente ele não tem o seu talento. Ele não Vai, vai tem os progredir na deles, vida. Não tem com como, certeza. Verdade. não é? Então. Mas, É muito enfim, assunto, né, Jorge? é muita situação. Mas o importante é assim, que hoje, né, acredito muito nisso, por isso que eu, assim, falo lá mesmo no meu canal, sem medo, assim, né? Às vezes as pessoas se incomodam, né? Os pais se incomodam, mas não tem problema, tá? Assim, eu Sim, entendo por que isso. Eu gosto de críticas, né? De diálogo, lógico. Ninguém precisa claro. concordar 100% comigo. Eu tô para aprender também, sabe? Exatamente. E sempre eu vou querer aprender. Tudo que me agregar vai ser bem-vindo, né? Pode rebater, mas você falou isso, mas eu não concordo. Ok, não Tudo precisa bem não concordar, concordar. tá ótimo, entendeu? Exatamente. Eu Sim. não sou dono da verdade, nem quero Uhum, ser, pelo amor de Deus, assim. uhum, é. Só que eu acredito muito que os pais estão realmente mais conscientes, né, dessa questão Verdade. com os filhos, que é uma coisa que mexe muito, né? Se o pai não liga para o filho, assim, ele está muito desconexo dele mesmo. Ele já nem se ama, ele não tem perspectiva, ele está num movimento já assim complicado, né, para Isso não é ser verdade. direto, né? É mesmo. E então, e aí já é um caso extremo assim, né? Um caso de patologia até, né? Sim, exato. A Pri, parabéns, foi muito bom mesmo participar. Nossos filhos merecem, merecem muito mais, né? Com certeza. Mas a gente está se esforçando, né? A gente está fazendo por amor, na verdade, né? Nem Por esforço, né? É amor. por amor a eles, né? Que a gente quer o melhor para a vida deles, que eles sejam eles mesmos, não percam a essência deles, que é a coisa mais linda de um ser humano é Muito, manter a essência, muito, né? muito. Exatamente. Então, para eles serem adolescentes e adultos mais preparados para a vida, inclusive. Olha essa frase, Gerson. Hum. Lu Barroso Olha. Abrão. Não vou mais insistir para minhas filhas fazerem aulas de violão porque eu gosto. É porque o avô delas iria ficar feliz. Uau, meu Gente, Deus do incrível. céu. Nossa, ele é até Nossa, arrepiada, de verdade. meu Deus. Tá vendo? Que legal! Isso que é o Muito. legal da vida, sabe? Isso que é seu. Você está demonstrando todo o seu amor por ela, sabe? Total.
Você E está assim, compreendendo. e assim, o seu filho, a sua filha, ela vai ter depois um amor por você que você vai ver lá na frente. É um negócio, é tão real, por você estar respeitando isso, que é tão grandioso que você vai ver como isso vai te deixar feliz. É Sim, imensurável, muito mais feliz do que ela aprender a tocar o violão que ela nem gosta. com certeza. Ela até ao longo da vida pode se interessar, mas aí Pode ser é que com goste. ela, é com ela, Sim, ela né? decide. Sim, Exato. ela vai atrás, né? Pensa na Maravilhoso. frase assim, ó, é isso que eu falo para os pais, né? Assim, ser compreendido é ser amado. Então, se a criança é compreendida, ela está sentindo o nosso amor. Pensa nisso, entendeu? Verdade. A gente tem que compreender os filhos, não é o contrário, né? Então, fica a minha mensagem aqui, né? Obrigado a todos, Exatamente. né, É isso que mesmo. participaram, que vão ver essa live ainda. E foi muito legal de falar com você nessa Ai, eu live, adorei sabe? também. Muito bom mesmo. Né? Sigam o perfil dali, é muito rico, né? Essa é quando o homem também, né? Eu falo das mães que estão no meu canal, que eu acho muito bacana. Homens também têm que seguir canais de mães para Sim. compreender esse universo feminino, sabe? E Para é agregar. diferente, né? É bom Muito vocês diferente. entenderem É isso, muito porque aí vocês vão diferente. entender os comportamentos e vão poder Sim, ajudar mudando o seu comportamento. Você vai ver que as coisas elas vão se encaixando. com certeza. Com certeza. Né? Então, mas obrigado, assim, de coração, Ah, adorei, eu que né? agradeço. Espero que a Oli melhore, né? Tá vendo Ela como ela ficou dormiu até no meu mais calma colo. no seu colo, né? Mãe é essa coisa Dormiu. mágica, né? Ah, que legal. Então, obrigado ao seu marido que esteve, sua irmã, sua mãe, enfim, né? Todos os seus seguidores também. E você pode deixar a sua mensagem aqui também. Então, gente, reflitam sobre o que a gente conversou, né? Não de uma forma assim, a gente não quis julgar ninguém, muito pelo contrário, né? Mas é para fazer assim uma reflexão, porque o início da minha desconstrução foi exatamente assim: eu colocar o que eu tinha de coisas que eu não gostava, eu aceitar isso, e aí eu resolvi mudar. E eu vejo todos os dias isso na Olivia, que esse meu comportamento diferente, ele reflete um comportamento diferente nela. Ela é super autêntica, ela é do jeito dela, e a gente, em vez de. Ela tem, todo mundo tem qualidades e tem os defeitos, vamos falar assim. Então, o que a gente faz? Eu vou lá na qualidade dela e eu melhoro muito mais essas qualidades dela desse jeito, né? Nessa forma respeitosa e tal. E entendendo realmente a essência dela. Não é o que eu quero, é o que ela é. E ali eu vou colocar os limites necessários e vou levar ela para ter a melhor vida que ela pode ter no que ela veio fazer aqui. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Reflitam sobre isso, a vida de vocês e o que vocês querem realmente passar para os seus filhos. Boa, linda mensagem. Uhum. Então, obrigado a todos. Né? E Obrigada. eu vou indicar o perfil da Ali, que é bem interessante. Ela passa um conteúdo muito simples, de uma questão muito profunda, né? Que é a maternidade, sabe? Os cuidados que a gente tem que ter, né? Na hora de falar, né? Basicamente, né? Como a gente vai falar, que é muito importante, que é... Oi, Dai, tudo bem? A Dai é minha amiga. Chegou no Aí, essa é minha finalzinho. mãe, ó. Ah, prazer, tudo bem? Ah, Dona Maria? A minha mãe chama Cristina, que ela botou esses Sim, aí. é um prazer, Dona Cristina. E obrigado, obrigado. Então, assim, quem não pôde assistir, a live vai ficar gravada. E obrigado a todos mesmo, de coração, por dedicar um tempinho, né, para ouvir o que a gente tem a passar para vocês, das nossas experiências, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita mesmo, que a gente já faz com os nossos filhos, né? E a gente Uhum, vê resultados, uhum. né? E então, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Ali. Até Tá, mais. obrigada, Tchau, gente. tchau.